QI médio do brasileiro foi o único que caiu ao longo dos anos em comparação com outros 31 países. Isso aí é culpa do PT. Não, foi o Bolsonaro que tirou verba da educação. Calma. O buraco é muito mais embaixo. A pesquisa avaliou o QI do brasileiro desde 1909, ou seja, algo muito mais profundo na crise da nossa educação. Para poder te falar sobre isso, eu fui atrás da base da educação, de como ela foi pensada por povos antigos, de como ela foi capaz de formar verdadeiros gênios e em qual momento a coisa começou a desmoronar. Educação para os nossos políticos, na verdade, significa licitar prédios, melhorar a merenda e comprar caminhões de livro, mesmo que estejam todos desatualizados. Na verdade, educação é um termo que vem do latim. É a junção de ex, que significa fora, e ducere, que significa levar, tirar ou conduzir. Portanto, educação é aquilo que te conduz para fora, entendeu? Mas para fora de onde? Para fora de si mesmo. Nós nascemos extremamente egoístas e precisamos sair dessa armadilha interior para poder crescer e conhecer a verdade. Pare e pense, qual brasileiro tem um plano de vida? Qual a última finalidade da educação? O que é o homem? Nós nunca pensamos sobre isso, mas por sorte, os gregos pensaram. Educação para os gregos. Os antigos gregos tinham uma compreensão abrangente e holística da educação, que incluía a formação intelectual, moral, física e cívica do indivíduo. A educação na Grécia Antiga era valorizada como um elemento central da formação dos cidadãos, no desenvolvimento da sociedade como um todo. Homero foi lido para todas as crianças gregas, que viam em Aquiles e em Ulisses verdadeiros heróis, exemplos para a sua própria vida. É nesse sentido que a educação e a formação grega visava desenvolver cidadãos virtuosos, prontos para morrer por sua causa. Assim dá até para entender por que a Grécia é conhecida como a verdadeira democracia. Cada pessoa era educada para participar da vida social, se tornar capaz de se expressar e argumentar a favor de sua visão do mundo. É interessante notar que, para isso, eles não apenas liam grandes livros sobre expressividade. Não, o indivíduo tinha que estar plenamente desenvolvido, incluindo mente, corpo e a moral. Você deve se lembrar que os gregos eram fissurados no corpo humano. É de lá que vêm as Olimpíadas que nós acompanhamos hoje. Os estudantes educavam seus corpos com ginástica fundamental para o desenvolvimento físico e moral da juventude. Eles também valorizavam o aprendizado à música. Mas isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Segura essa aí. Tudo isso conduzia à formação de cada indivíduo como um verdadeiro líder. Um líder capaz de argumentar, de compreender e de tomar decisões fundadas na ética e na justiça. Parece até com os nossos líderes aqui do Brasil. Resumindo, você entende que eles deixaram muitas pontas e que atualmente elas estão um pouquinho soltas? Ninguém nega a importância da música ou do exercício físico, das habilidades com língua, matemática, mas nós não sabemos mais como juntar tudo isso em um negócio chamado educação. Se os gregos estão há mais de 3.000 anos da gente, então vamos procurar um povo um pouquinho mais próximo. Os romanos. Os romanos tinham uma visão pragmática e utilitária da educação, que refletiam os valores da necessidade da sociedade romana, na preparação para a vida pública e nas habilidades práticas necessárias para o sucesso no campo político, militar e social. Existe uma semelhança da educação romana com a grega, porque os romanos tinham a capacidade de se apropriar da cultura das regiões que eles dominavam. A elite romana valorizava e mantinha a retórica, a filosofia, a literatura grega para alcançar refinamento intelectual. Mas quanto à finalidade, a questão muda um pouquinho. Enquanto os gregos buscavam formação integral do homem, os romanos formavam homens práticos e leais ao Estado. É por isso que eles eram muito mais autoritários. Enxergavam na oratória algo decisivo para um verdadeiro líder conseguir conduzir seus liderados. Esse mesmo indivíduo era induzido em áreas como direito, economia, administração, com ênfase na disciplina militar. Os romanos promoveram uma sociedade com forte noção de ordem, respeito e autoridade. Na Roma antiga, a educação era orientada para preparar os jovens para uma vida cívica e pública, enfatizando habilidades práticas, retóricas e legais, ainda que essa educação fosse reservada para a elite do sexo masculino. Os romanos têm fortes influências no nosso comportamento contemporâneo atual.
contemporâneo atual. Após a queda do Império Romano e até o Iluminismo, a população de diversos países europeus foi educada pelo método clássico, que enfatiza o desenvolvimento intelectual, moral e físico, e uma abordagem bem humanística. Essa educação clássica foi pensada e desenvolvida pelos gregos e até hoje existe o que conhecemos como as 7 artes liberais. São 7 artes divididas em 2 grupos, o trivium e o quadrivium. No trivium estão a gramática, lógica e retórica. Na gramática estão os estudos da língua, das regras gramaticais, o contato com as estruturas que abrem espaço para o conhecimento de qualquer disciplina. Na lógica ou dialética, o raciocínio é desenvolvido permitindo ampliar a capacidade de argumentação e de pensamento crítico. Na retórica, a expressão persuasiva e eficaz é alcançada. Estas são as 3 artes da linguagem. O quadrivium são representadas por 4 artes da natureza e da matemática. A primeira arte do quadrivium é a aritmética, que orienta os estudos dos números. A segunda arte do quadrivium é o estudo da geometria. A terceira arte é a música. Lembra quando eu queria te falar sobre isso? No quadrivium, a música é uma compreensão de números no tempo, um estudo da harmonia. E a quarta arte é a astronomia, que analisa corpos celestes para compreender a relação dos números com o tempo e com o espaço. Eu ainda nem cheguei na crise da educação, mas deixa eu aproveitar para comentar algo bem curioso. Hoje em dia, certamente você conhece alguém, ou você é esse alguém, que odeia matemática e por isso ele se dedicou à música. Isso é irônico, porque talvez essa pessoa só odeia a matemática porque nunca mostraram para essa pessoa a aplicação da matemática. De qualquer forma, as artes clássicas proporcionam uma formação abrangente que permitam seus alunos alcançar aquele primeiro objetivo da escola, da educação: conduzir para fora. Não é à toa, esse modelo de educação deixou um legado duradouro na história da educação, sendo repetido ao longo de toda a Idade Média, passando por um dos momentos mais brilhantes da humanidade. Fruto dessa educação liberal, os grandes gênios do Renascimento nos fascinam até hoje, porque suas ideias inovadoras em áreas completamente distintas. Como pode alguém saber sobre medicina, música, pintura, mecânica, tudo isso ao mesmo tempo? Esses grandes gênios se encaixam em uma categoria muito interessante: os polímatas. Polímata é o termo que significa aquele que aprende muito. É usado para descrever uma pessoa que possui um conhecimento profundo em diversas áreas do conhecimento, sem se restringir a uma única disciplina. Quer um exemplo de polímata? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado um dos maiores polímatas da história. Ele era um artista, inventor, cientista, engenheiro, arquiteto, anatomista, botânico, cartógrafo, escritor, músico, entre outras coisas. Suas invenções e obras tiveram um grande impacto no desenvolvimento da cultura, da ciência, da tecnologia que nós temos hoje. Você certamente se lembra ou já ouviu falar da Mona Lisa, de seus infinitos mistérios. Talvez se recorde do homem vitruviano, que representa a proporção ideal do corpo humano. Da Vinci ainda projetou uma máquina voadora que antecipou vários princípios da aviação. Estudou anatomia, desenvolveu técnicas de engenharia hidráulica. Leonardo da Vinci era um verdadeiro gênio. Sua obra continua a inspirar e fascinar pessoas por todo o mundo. Quer outro exemplo de polímata? Pode escolher qualquer uma das outras tartarugas ninjas, ou qualquer outro nome do Renascimento. Todos foram pessoas com uma curiosidade insaciável, mentes abertas para novas ideias, habilidade para aprender e dominar diferentes áreas do conhecimento, resultado de uma educação liberal. Após o Renascimento, a educação passou por diversas transformações que impactaram a formação dos polímatas. Com o avanço do conhecimento e a expansão da área de estudos, houve uma tendência crescente em direção à especialização. Isso resultou em uma fragmentação do conhecimento levado aos estudiosos que se concentraram em campos específicos. O acúmulo de conhecimento em diversas áreas tornou cada vez mais inalcançável para um único indivíduo, como era comum entre os polímatas do Renascimento. Além disso, a partir do século XIX, as universidades adotaram um sistema de notas como principal meio para avaliar a evolução dos seus estudantes. Isso gera um espiral negativo do que já conhecemos. Imagine o seguinte: alguém que foi aprovado com 60% do aproveitamento do conteúdo alcança o diploma e começa a lecionar. Esse recém-formado professor vai conseguir atribuir apenas 60% do seu conhecimento, e algum aluno vai se formar com 60% de 60% de aproveitamento. Significa que esse aluno vai aproveitar 36% do conteúdo original.
Imagine 200 anos desse espiral negativo. Além disso, a expansão do conhecimento se tornou cada vez mais desafiador para um único indivíduo dominar profundamente várias disciplinas. A demanda por especialização em um campo específico se tornou essencial, o que levou estudiosos e profissionais a se concentrar em um domínio mais estreito do conhecimento. A estruturação da educação formal em disciplinas específicas, juntamente com a crescente complexidade do conhecimento, incentivou a especialização em áreas específicas de estudo, em detrimento de uma busca por conhecimento amplo por diversas áreas. Percebeu como essa crise chegou? Mas calma, que vai piorar. Nos Estados Unidos, no século XIX, John Rockefeller precisa acompanhar a Revolução Industrial e não consegue mais encontrar mão de obra qualificada para ampliar o seu império. A única forma que ele tinha de manter o seu negócio era encontrar uma forma de educar a população em massa. Educar é uma palavra forte. Conduzir para fora, lembra? Rockefeller só queria que alguém fosse capaz de operar suas máquinas, não alguém que fosse capaz de se tornar o seu concorrente. Em suas próprias palavras, eu não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. Rockefeller investiu o que nos dias atuais seria o equivalente a 2,3 bilhões de dólares para construir um sistema educacional nos Estados Unidos da América. Investiu 2,3 bilhões de dólares. Criou a Universidade de Chicago e a Fundação Geral de Educação. Com isso, ele estaria comprando um poder de influência capaz de colocar toda uma sociedade aos seus pés. O plano de Rockefeller, elaborado por Frederick Tyler Gates, está em um tratado chamado A Escola Rural do Amanhã. Gates escreveu: nós temos recursos ilimitados e o povo se rende com perfeita docilidade à nossa mão manipuladora. As convenções educacionais atuais desaparecem de nossa mente sem sermos atrapalhados pela tradição. Trabalhamos nossa própria boa vontade em uma população rural, agradecida e receptiva. Não queremos transformar essas pessoas ou qualquer um de seus filhos em filósofos, sábios ou homens da ciência. E é aqui que começa a nascer a nossa educação e a nossa crise. Um dos docentes da nossa Universidade de Chicago foi John Dewey, que acreditava que o homem só seguia a um estímulo, como um animal, e se aproveitando da imigração de muitos estrangeiros, implementou um método pedagógico e pragmático, voltado a abrir possibilidades de experiência. Quanto mais possibilidades de experiência uma experiência tem, melhor ela é. Então eu preciso ter uma experiência para ter outra experiência para ter outra experiência. Nesse ponto, a educação clássica foi abafada, assim como a busca pelas virtudes e a finalidade última da educação. E agora? Para que serve a educação? Para quem serve a educação? É exatamente esse modelo que vai ser traduzido para o Brasil. Implementado como o primeiro programa político-educacional por nomes como Anísio Teixeira, Gustavo Capanema, foi durante a Reforma Capanema, implementada em 1942 e em 1946, que a educação brasileira entrou nos moldes norte-americanos. Enquanto no Renascimento os intelectuais utilizavam a recém-inventada impressa para descentralizar qualquer orientação do estudo, a educação de um país continental como o Brasil passa a ser decidida em 4 paredes, por burocratas engravatados sem o menor interesse de educar. E assim foi criado esse sistema de ensino que precisa que você acredite que é necessário passar uma vida fazendo uma única coisa, se especializando o mais cedo possível e nunca mudar de direção. Ao contrário disso, é o que diz o autor americano David Epstein, que estudou o padrão das pessoas de maior performance no mundo e percebeu que a nossa experiência de vida nunca permaneceram estáticas. O que você me diria ao saber que quem direcionou a vida do seu pai foi uma criança de 16 anos? E se eu te falasse que também foi uma criança de 16 anos que orientou a carreira de todos os profissionais que você terá contato? Médico, advogado, político, engenheiro, todos. Ainda somos crianças quando decidimos o rumo de nossas vidas profissionais. E pior, somos crianças produto de um sistema educacional completamente corrompido. Pascal Bernardin afirma no livro Maquiavel Pedagogo que o plano da educação global atingiu um sucesso incomparável no nível de mudança comportamental, toda uma geração. No livro são apresentadas técnicas de manipulação que todos fomos submetidos e que faz a vivência na escola permanecer mais como um processo de lavagem cerebral. Ficou curioso para conhecer esse livro? Comenta aqui, Maquiavel, que um dia eu faço um vídeo sobre esse livro. Ele é muito interessante. Agora, uma possibilidade ainda mais aberta para a educação brasileira é a do homeschool. Famílias educadoras estão utilizando material de qualidade e de preço baixo
disponibilizado pela internet para educar suas crianças em casa, ou minimamente, rejeitando a finalidade da educação norteada pelo Estado. É uma brecha que a Conferência Nacional da Educação, a CONAE, já mostrou empenhada em eliminar. Por outro lado, ele blinda totalmente e atinge o objetivo central, que é formar indivíduos medíocres, pacatos, incapazes de perceber o tamanho da atrocidade que é formular um sistema educacional que existe para não funcionar. A queda do QI médio brasileiro em 100 anos é a prova que a nossa educação infelizmente não deu certo. Pais e mães empenhados em educar os seus filhos em casa têm uma segunda chance de aprender conceitos básicos e buscar uma formação plena e condizente com a realidade. Não raramente esses pais crescem intelectualmente lendo clássicos que enriquecem o seu vocabulário e imaginação, investigando criticamente fatos históricos no mundo todo ou mesmo internalizando teoremas lógicos que o habilitam a lidar com números como nunca. E aqui que vem a boa notícia para você que ainda não tem filho, ou acha que educar em casa é inviável para sua realidade. Os materiais, texto, apostila, atividades, videoaulas, documentários, filmes, etc, estão disponíveis em toda a internet, muitas vezes de graça. O que separa você desse conhecimento genuíno que vai te fazer crescer como pessoa e como profissional é apenas a sua força de vontade. Hoje temos acesso a mais informações do que aquelas ofertadas por grandes gênios do Renascimento. E ainda assim, a nossa tarefa não vai ser fácil. A nossa inteligência foi seriamente atacada por várias gerações e a falta de consciência nos leva a achar que está tudo bem, mas não está. Eu te garanto. Você é capaz de aprender tudo e qualquer conhecimento de qualquer curso de graduação de faculdade em menos de 6 meses. Você é capaz de refazer o seu ensino fundamental em médio em menos de 1 ano. Isso vai te libertar e te conduzir para fora das suas limitações, com um propósito na essência única e na verdadeira educação.